Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e hoje eu venho aqui, terminado o Enem há poucas horas, né? Agora são 8 horas e 40 minutos, né? Então eu vim aqui gravar um vídeo para poder comentar um pouco as questões de Química, né? Que eu recebi aí as fotos da prova de uma aluna minha, Carol. Eu agradeço bastante aí você, Carol, de ter me mandado essas questões, né? Uma vez que a gente não encontra fácil aí na internet agora as questões sem a resolução, né? Então ela me mandou as fotos das questões dela. Acho que a prova dela é a prova rosa, né? Então eu vou fazer um breve comentário aqui sobre as questões, né? Então aqui na questão 79, aquela questão que falava dos tensoativos, né? Então a alternativa correta, né, na minha análise aqui, é a alternativa C, onde mostra a interação da parte polar do tensoativo com a água e a parte apolar fora da água, né? Então aquela parte polar vai ter o contato com a água e a parte apolar vai ficar fora da água. Então acho que a alternativa correta aí é a alternativa C de casa, tudo bem? A questão 82, aquela questão que falava sobre o desgaste dos pneus, né? Falando sobre lá a chuva ácida, né? Fazendo aquela relação, então libera um óxido ácido, em contato com a água vai formar um ácido, e ele queria saber qual das substâncias que ele deu lá numa tabelinha, qual delas seria mais adequada para poder combater o efeito da acidez, né? Então aqui uma questão sobre equilíbrio iônico e pH, vamos dizer assim, né? Então você tinha lá o fenol, a piridina, a metilamina, o hidrogênio fosfato de potássio e o hidrogênio sulfato de potássio. O que você tinha que prestar atenção aqui? Primeiro, para combater o efeito da acidez, você tinha que ter a liberação de hidroxila no meio. Então, dos 5 equilíbrios que deram aqui, 3 você tinha hidroxila. E desses 3, você tem que escolher o maior K. Ou seja, o maior K é aquele que vai indicar a maior quantidade dos íons presentes aqui dos nossos produtos, né? Então você vê que dos 3, o que apresenta o maior K é o hidrogênio fosfato de potássio. Ele tem um K de 2,8 vezes 10 na menos 2, né? Essa é a quantidade, então a alternativa correta aqui seria a alternativa D para essa questão, tudo bem? A outra questão aqui, ela fala sobre a lipofilia, que é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco, né? Então ele dá aqui uma molécula orgânica e ele diz que para ter a maior lipofilia tem que ter mais contato com ambientes apolares, né? O coeficiente de partição que ele diz aqui. E ele diz lá que tem um átomozinho, tem um grupamento X, que na testosterona é o grupamento OH, ou seja, uma hidroxila, um grupamento muito polar. E ele diz assim, se eu substituir esse X, esse OH daí, né, na testosterona, se eu substituir ele por H, que é o composto 1, ou por CH3, que é o composto 2, ele está te perguntando como é que fica o comportamento, né, o comportamento lipofílico, né, o coeficiente de partição. Pessoal, você tem que lembrar que a hidroxila é muito polar. O hidrogênio com carbono, né, não tem diferença de eletronegatividade significativa, então ela é apolar. E também o CH3, né, que é um grupamento metil, também é apolar. Então o coeficiente, né, o coeficiente de partição seria maior nos dois casos, né? Então maior e maior é a letra D, né, porque os dois têm uma interação com moléculas apolares maior do que o OH, o grupamento OH da testosterona, tudo bem? Então aqui é a alternativa D de dado aqui na questão que seria a questão de número 83, tudo bem? Vamos continuando aqui, ó. A questão de número 88, ela fala sobre aquele processo lá da sauna, né? Então o vapor bate no eucalipto, né? Então lá, o vapor bate no eucalipto e aí o aroma sai, né? O aroma lá para a sauna. Pessoal, aqui o que está acontecendo é que o vapor está arrastando o aroma, né? É o vapor que está arrastando. Então a alternativa correta aqui é extração por arraste. Tudo bem? Então, qual o processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Então, o vapor d'água arrastou os componentes aromatizantes aí das folhas de eucalipto, tudo bem? A próxima questão aqui não veio com número, né? Quando ela tirou foto não veio com número, é aquela questão do cocô dos cachorros, né? Que você recolhe e joga no lixo comum, ele vai formar lá
os produtos prejudiciais ao meio ambiente. E na figura 2 eles colocam que tem um biodigestor, né, lá no chão, você joga lá o cocôzinho do cachorro no chão, e o biodigestor vai produzir o metano, tá? Essa é uma produção anaeróbia, né, na ausência de oxigênio, e depois ele pega e queima esse metano para poder gerar a luz aqui, né, para poder iluminar o parque. Então aqui, qual é a inovação do projeto, né? É justamente a queima do gás metano no próprio parque, né? Essa foi a inovação do projeto, tudo bem? Então aí era a letra A, tá bom? Uma questão bem de interpretação aí dos desenhinhos aqui, né? Mas você tinha que saber algumas informações aí prévias, tudo bem? Então aqui essa questão aqui seria a alternativa... Agora tá ruim de passar aqui as questões, enfim. Alternativa A, tudo bem? Depois aqui na prova dela, a questão de número 61, que é aquela do spray de pimenta, pessoal. Então o que acontece? O spray de pimenta lá tem um princípio ativo que solubiliza em um álcool, né? Ele explicou lá que solubilizou num álcool. E ele está dizendo que não adianta você jogar água. Pessoal, o porquê que não adianta você jogar água? Porque a água não vai conseguir solubilizar o princípio ativo, né? Então você joga água e a água não tem interação com aquele princípio ativo, né? E lembra na aula que a gente falou sobre a preparatório aí para vocês do Enem, a gente falou muito das forças intermoleculares e da questão da solubilidade, né? Essa é a questão que recorrentemente cai no Enem, né? Então essa aqui, a alternativa correta seria a alternativa B, que a solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção, tudo bem? Depois vem uma questão, aquela questão da pilha, né? Começa assim, né? A questão número, acho que é 56 aqui, 56 ou 58, é 56 mesmo. Tem dois textos, né? E lá no texto 2 ele dá algumas informações. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Pessoal, duas reações de redução nunca vão ocorrer. Então lembra que eu falei? O maior potencial de redução você mantém, o menor você inverte. Ao inverter esse potencial, essa equação, você vai ter mais 0,30 de potencial. Mais 0,30 com mais 0,80 dá 1,1. Pessoal, só que ele quer que você obtenha um potencial de 4,4 volts, ou seja, é 4 vezes maior. Então você vai precisar de 4 pilhas em série, né? 4 sisteminhas em série aí, alternativa B de bola, tudo bem? Tranquila essa questão também, né? A questão de número 50 é aquela questão do milho, né? Então, olha bem, a alternativa correta aqui, para poder ocorrer lá a fermentação, é a alternativa D, né? Porque o amido vai ser transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Então o amido em si ela não consegue usar, então ele vai ser quebrado, né? Para poder ser utilizado aí pelas leveduras, tudo bem? Então, a questão é assim. Aí depois entra numa questão aqui que, ó, caiu uma lei de Hess, né? Não é normal cair isso aqui no Enem, né? Mas caiu dessa vez. Então, o benzeno é importante solvente para a indústria, aquela questão que começava assim. Então, ele te deu uma equação, ó, 3C2H2 formando C6H6. O que acontece? Você, com as duas semi-reações que ele deu, você tem que combinar elas de modo a obter aquela equação que você precisa chegar, que é essa que eu acabei de falar, né? Então, se você pegar lá na equação 1, tem o C2H2. Você vai ter que manter essa equação do mesmo lado, só que você vai ter que multiplicar por 3. Automaticamente você vai multiplicar também a entalpia aqui. Então vai ficar menos 930, tudo bem? E a equação 2 você vai ter que inverter, porque o benzeno está lá nos reagentes, você quer ele nos produtos. Ao inverter, você só inverte o sinal. Mais 780. Então você vai ter menos 930, mais 780, resposta menos 150. Aí é a alternativa B de bola, tudo bem? Beleza? Ele pediu formação de 1 mol de benzeno, então tá tranquilo. Tudo bem? Tranquilo nessa questão também. Vamos lá, vamos tentar passar aqui, que eu tô apanhando do meu celular. Vamos lá. Essa próxima questão, a 47, que eu vou comentar agora, é aquela questão que falava sobre uma reação orgânica, né? Lembra que a gente falou? Sempre cai reação orgânica. E essa reação orgânica, ele colocou assim, ó, a reação entre o metóxido de sódio, né? Então, o que ele está chamando de nucleófilo aqui? O CH3O-.
Tudo bem? Então essa parte tá a parte negativa do negócio. E depois ele vai formar a reação com brometo de metila. Só que o que é o brometo de metila? É um CH3 com um bromo. Só que o bromo ele é mais eletronegativo, então ele sai carregado negativamente e o CH3 fica positivo. Então aí você vai imaginar CH3O, CH3, grudou aqui, ó. Então ficou CH3O, CH3, né? Um oxigênio entre dois carbonos, né? Função éter, tudo bem? A gente tem aí um heteroátomo, beleza? Então aqui é a alternativa A, tudo bem? A de amor, beleza? Na questão 47. Pessoal, a questão 55, lembrando que eu estou falando da prova rosa, é aquela questão que fala sobre um cálculo estequiométrico, né? Também, né? Lembra lá? Enfim, não que a gente adivinhou, né? Eu não adivinhei nada da prova, é que ela segue um padrão, né? E o padrão realmente foi seguido esse ano. Ele dá uma fórmula, né? Que esse nosso R aqui, que é o rendimento molar, é o número de mols do produto dividido pelo número de mols do reagente limitante vezes 100. Pessoal, para resolver essa questão, bastava você saber fazer o cálculo das massas molares, né? Porque a fórmula do CH3BR, ó, o bromo vale 80, 80 com 3, 83, 83 com 12, né, 95, será a massa do CH3BR. NaOH, a massa era 40, né, a massa molar. E o CH3OH, 32. Então ele quer produzir 32 gramas de metanol, então ele quer produzir 1 mol, então de produto lá é 1 mol, pronto, já achou a primeira parte lá na sua continha. Agora você vai descobrir quem que é o reagente limitante. Pessoal, ele coloca 142 gramas e meio de CH3BR, né, de brometo de metila, e gozado, né, gente, o brometo de metila foi cobrado na equação anterior, né, lembra? Então a prova meio que uma coisa responde a outra, tudo bem? Mas beleza, vamos lá. 142 gramas e meio equivale a 1 mol e meio de brometo de metila. E o hidróxido de sódio, 80 gramas, corresponde a 2 mols de hidróxido de sódio. Logo, o limitante é que está em menor quantidade. Tudo bem? Então, olha lá, 1,5 mol. Beleza, então você vai fazer 1 sobre 1,5, né, que dá 2/3, dá 66 vezes 0,66 vezes 100, que vai dar 66 e qualquer coisa, né, 66,6666. Então dá 67% aí, letra D. Beleza? A próxima questão aqui também está sem número, é uma questão que fala sobre o bompicol, né? Que é uma questão, assim, eu vou ler um pedacinho dela aqui. O uso dos feromônios em ações de controle de insetos praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. Então ele quer que você compare aquelas substâncias que estão na tabela que ele deu, né? Tem um insetinho aqui e o cultivo, e comparar qual delas apresenta o mesmo tipo de estereoisomeria, ou seja, de isomeria espacial apresentada pelo bombicol. Então, se olhar lá no bombicol, você tem duplas ligações, né, com ligantes, com coisas diferentes ligadas em cada carbono da dupla, né? Então, você tem uma isomeria geométrica, tá? Isomeria espacial geométrica. E das substâncias apresentadas aqui na tabelinha, a única que apresenta isomeria geométrica também é esse Scrobipalpuloides absoluta, que é a do tomate. Eu não sei se eu li certo esse nome aqui, mas enfim, era a alternativa E, tudo bem? Que era a última alternativa lá, que apresentava lá o mesmo tipo de isomeria, tá bom? Depois vem a questão do carvão ativado. Nossa, forças intermoleculares, que novidade, né? Então apresentou aqui, ó, como que o carvão consegue remover, né, esse odor aí dos compostos orgânicos, né? O carvão só tem carbono lá, tudo bem? O benzeno também é apolar, então você tem 2 apolares, você vai ter dipolo induzido, tá bom? Lembra que eu falei as moléculas diferentes, tal? Então dipolo induzido de uma com dipolo induzido da outra, tá? Essa era a resposta correta aí. A outra questão aqui, a questão de número 76, está dizendo assim, ó, para cada litro de etanol produzido tem 18 litros de vinhaça. E essa vinhaça ela é rica em nitrogênio, fósforo e potássio. No caso aqui do fósforo é 60 mg por litro. Ele está dizendo assim, ó, na produção de 27 ml de etanol, a quantidade total de fósforo em quilograma é mais próxima de quanto? Então você sabe que para cada 1 litro de etanol, 18 litros de vinhaça, para 27 ml de etanol, você vai calcular, vai ter 486 mil litros de vinhaça. E você sabe que em cada 1 litro de vinhaça, você tem 60 miligramas de fósforo. Em 486 mil você tem X, né? Esse X, né,
obtido aí nessa proporção, vai dar 29, qualquer coisa, né? Então dá mais próximo aí de 29 quilogramas, tudo bem? Então aqui era a alternativa B de bola, questão 76 da prova rosa. Na questão 75, ele está dizendo lá dos elementos, né? Água, terra, fogo e ar. Né? A água representa o estado líquido, fogo representa o estado, a energia, né? O ar representa o estado gasoso e a terra representa o estado sólido, né? Então a gente fala aí das mudanças de estado. E ele está perguntando o que acontece aqui nas mudanças de estado, né, gente? Então aqui é a alternativa D, mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. Tudo bem? A questão de número 78 é uma questão que aborda um conceitinho da radioatividade, né, que a gente pode determinar, fazer a datação de fósseis aí por carbono 14, né? E por que a gente pode fazer isso? Porque a gente sabe, né, qual é a proporção entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos, tudo bem? Aqui era a alternativa A, então, lá na questão 78, tudo bem? Aqui ele falava decomposição do carbono 12, fixação maior do carbono 14, emissão do carbono 12, né? Enfim, né? O carbono 12 nem é radioativo, e transformação do carbono 12 em 14. Não, é justamente ao contrário, né? O carbono 14 que se transforma em outra coisa, tudo bem? Beleza? Então aqui era a alternativa A também na questão 78. A questão 77, ela falava sobre o estudo dos campos de trigo lá, que quando tem dióxido de carbono é prejudicial porque prejudica a absorção do nitrato pelas plantas, pessoal. Se a planta absorve menos nitrato, né, ela vai ter menos nitrogênio para produzir menos proteínas, tá? Então aqui a resposta era a redução na quantidade de proteínas, que é a molécula que tem aí o nosso nitrogênio, beleza? E aí as questões, e falta uma questão, que é a questão que falava lá sobre uma reação, que era, deixa eu ler aqui, um teste simples para verificar a existência de íons bário solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de HCl, filtra para separar os compostos insolúveis de bário e adiciona-se a solução aquosa de H2SO4 e observa-se por 30 minutos. Pessoal, aqui quando você tratar com HCl, você vai formar BaCl2, que é solúvel, água, gás carbônico, e vai tirar todos aqueles outros insolúveis, você vai tirar, tudo bem? E aí você sobrou lá BaCl2. Depois você goteja, coloca o ácido sulfúrico, né, que é a segunda estratégia que ele propôs, e o ácido sulfúrico com o cloreto de bário, né, vai pegar o íon bário, vai juntar com o sulfato e vai formar um composto insolúvel, reaçãozinha de dupla troca. O sulfato de bário, ele é pouco solúvel. E aí você ia começar a ver a formação de um precipitado a turbidez no meio lá, tudo bem? Então você ia começar a ver a formação de um precipitado branco, tá? Que é o sulfato de bário. Mas aqui, né, gente, você está mandando adicionar sulfato e tem bário, gente, você vai precipitar. E a gente diz nas aulas, né, que as aulas, os precipitados mais cobrados nos vestibulares são cloreto de prata e o sulfato de bário, né? Justamente esses dois aí que são os mais cobrados nas provas, beleza? Pessoal, as questões que eu recebi de química foram essas, tá? Eu não sei, porque eu não tive acesso ainda à prova toda para ver se tinha mais alguma questão de química, né? Se tem mais alguma questão aí, vocês vão ver aí alguma outra correção, mas enfim, eu espero ter ajudado aí vocês que me seguem, né? Já publicando rapidamente essa resoluçãozinha comentada aqui, e eu espero vê-los novamente aí a partir da semana que vem. A gente volta a publicar os vídeos normalmente aí, tudo bem? Pessoal, um grande abraço, descansem bastante, que amanhã tem mais, né? Amanhã tem aí a parte de linguagens e códigos, matemática e a nossa famosa redação, tudo bem? Um grande beijo, tchau!